Você está em Roma, século I depois de Cristo. O sol inclemente queima a pele e a poeira da arena sobe como fumaça sufocante. O cheiro de sangue seco mistura-se ao do ferro em brasa. Ao seu redor, dezenas de milhares de vozes rugem como um só monstro. Não há escapatória. O destino de homens e feras será decidido no mesmo palco, o Coliseu. Aqui, a glória e a morte bebem da mesma taça. Antes de mergulharmos no coração da arena, inscreva-se em nosso canal. Aqui, você não apenas aprende história, você a revive. Cada relato é um eco do passado, sombrio e verdadeiro. Ative a campainha e junte-se a nós nessa jornada onde sangue, poder e eternidade se encontram. Aos olhos da elite romana, a arena era diversão. Mas para os gladiadores era sobrevivência. Escravos capturados em guerras, criminosos condenados ou até mesmo homens livres endividados que se vendiam pela promessa de glória. Todos pisavam na mesma areia, sob o mesmo olhar implacável do povo e dos deuses. Não importava quem você fosse antes. Ali, você era apenas carne e coragem. A expectativa de vida de um gladiador era curta. Cada combate podia ser o último, mas, paradoxalmente, muitos deles viviam cercados de fama, desejados por mulheres, reverenciados por multidões. A morte rondava como sombra constante, mas a glória cintilava como chama irresistível. E às vezes, essa chama era mais forte do que o medo da lâmina. Não eram apenas guerreiros anônimos. Alguns gladiadores se tornaram tão célebres que seus nomes atravessaram séculos. Espículos, Hermes, Priscos, Verus, Carpóforos, Flama, Espartacus. Homens que sangraram, mataram e morreram sob os olhos de Roma. Cada um deles carrega uma história feita de aço e desespero. E você, caminhando pela história, se pergunta: como esses homens comuns se transformaram em lendas eternas? Você entra em uma casa soterrada pelas cinzas do Vesúvio. Nas paredes, grafites preservados mostram a silhueta de um homem que lutava sem armadura peitoral. Tetraides. Pompeia o imortalizou em rabiscos apressados, narrando sua vitória contra Plúrio. A multidão o celebrava porque na arena ele parecia desafiar o impossível. Peito exposto, coração à mostra, enfrentando a morte de frente. Imagine agora as ruas de Roma, iluminadas por tochas. O imperador Nero caminha não com os senadores, mas ao lado de um gladiador. Seu nome, Espículos. Ele não era apenas popular entre o povo, conquistou o coração do imperador. Nero lhe deu palácios, terras, riquezas. Espículos provava que um escravo de ontem podia se tornar senhor amanhã, desde que tivesse coragem para manchar de sangue a areia. Mas havia ironia cruel nessa relação. Quando Nero foi deposto, desejou morrer pelas mãos de Espículos. Não conseguiu. Teve de tirar a própria vida sozinho como covarde. No silêncio dos versos de Marcial, poeta romano, ecoa o nome de Hermes. Poucos detalhes restaram de sua vida, mas o suficiente para entender sua lenda. Hermes não era gladiador comum. Dominava múltiplas armas, múltiplos estilos. Enquanto outros escolhiam um caminho, ele dominava 3, 4, talvez mais. Na arena, isso significava superioridade quase sobre-humana. Ele era menos homem, mais sombra de guerra. Marcial não o descreveu como simples combatente, mas como predador absoluto. No primeiro grande evento do Coliseu, diante do imperador Tito, 2 gladiadores entraram, Priscos e Verus. Lutaram por horas, suor e sangue misturados, sem que nenhum cedesse. Até que, exaustos, largaram as armas ao mesmo tempo. A multidão rugiu em frenesi. Tito, comovido, fez algo raro. Concedeu a ambos o Rudis, a espada de madeira que simbolizava a liberdade. Eles não morreram, não perderam, venceram juntos. O gesto ecoa até hoje como símbolo de que a honra, às vezes, é maior que a vitória.
Mas nem todos enfrentavam homens. Alguns, como Carpóforos, lutavam contra feras. Imagine-se na arena: leões, leopardos, ursos, até mesmo um rinoceronte. Carpóforos os derrubava como se fosse escolhido pelos deuses para desafiar a natureza selvagem. Em um único combate matou 20 animais. Seu nome virou sinônimo de espetáculo, mas sua glória era feita de risco insano. Cada luta contra uma fera era uma dança com a morte, e ele dançava como ninguém. Por fim, no horizonte da história, surge uma sombra que mudaria Roma para sempre: Espartacus. Não apenas gladiador, mas líder de escravos. Antes dele, a arena era palco de entretenimento. Com ele, se tornaria campo de rebelião. Mas sua história, feita de fogo e sangue, ainda está por vir. Você caminha por um ludus, a escola de gladiadores. O cheiro de suor, sangue e ferro enferrujado impregna o ar. Homens treinam sob o olhar frio dos lanistas, donos de suas vidas. Alguns aceitam o destino, outros, como brasas escondidas sob cinzas, aguardam a chance de incendiar o mundo. Entre eles, surgem nomes que não apenas lutaram pela glória de Roma, mas contra Roma. Imagine a arena tomada por aplausos. Diante de você, ergue-se Crixus, gladiador gaulês. Não era o maior, mas vencia adversários colossais com fúria quase sobrenatural. Mas seu ódio não se limitava à arena. Desprezava o sistema que o escravizou. Quando a revolta em Capua começou, foi um dos primeiros a escapar. Lutou não apenas por sobrevivência, mas por vingança contra a elite romana. Cada golpe de sua espada carregava o peso da humilhação de uma vida inteira. Crixus, no entanto, não era apenas rebelde, era orgulhoso. Quando Espartacus se ergueu como líder da revolta, divergiram. Espartacus sonhava com fuga, liberdade além das fronteiras. Crixus queria devastar Roma, destruir as vilas, fazer os senhores de toga provarem o gosto da areia. Esse conflito separou seus caminhos. Crixus marchou com seus homens para o sul da Itália, mas ali encontrou o destino. Cercado por legiões, lutou até o fim. Seu corpo caiu, mas sua fúria ecoou. Para Roma, ele foi apenas mais um escravo morto. Para a história, tornou-se símbolo da rebelião incontrolável. Não eram apenas escravos que pisavam a arena. Alguns homens livres, esmagados por dívidas, vendiam-se à escravidão para sobreviver. Um deles foi Marco Atílio. Imagine o escândalo: um cidadão romano de sangue livre, forçando-se ao destino dos condenados. No entanto, na arena, Atílio se transformou. Na sua estreia, derrotou Hilarus, gladiador pertencente a Nero, que já vencera 13 vezes. Mais tarde, venceu Aécio Félix, outro invicto. A multidão delirava. Atílio provava que até mesmo os de toga podiam cair, e que na arena não importava nascimento, apenas aço e coragem. Entre as chamas da arena ergue-se Flama, um sírio capturado, condenado a lutar até a morte. Mas sua espada fez dele imortal. 13 anos de combates, 34 batalhas, 21 vitórias, 9 empates, apenas 4 derrotas. Flama foi tantas vezes oferecido a liberdade, o Rudis, e tantas vezes recusou. Ele preferiu a areia à paz, a glória efêmera ao esquecimento. Quando morreu aos 30 anos, não era apenas gladiador. Era um homem que escolheu queimar até o fim. Você caminha pela arena e sente o olhar do povo. Cada combate era mais que sangue. Era teatro. Roma pedia espetáculo e gladiadores davam. Mas, por trás dos gritos, havia contratos, dívidas, correntes. O público via entretenimento. Os gladiadores viviam condenação. A cada vitória ganhavam aplausos. A cada derrota, perdiam a vida. Para Roma, eram ídolos descartáveis. Para si mesmos, eram guerreiros tentando arrancar sentido da desgraça. E então surge um nome maior do que todos os outros: Espartacus, um trácio, soldado transformado em escravo, gladiador por imposição.
Ele não via a arena como palco, mas como prisão. Em Capua, junto a pouco mais de 70 homens, ergueu armas improvisadas, facas de cozinha, espetos de ferro. Fugiram, refugiaram-se no Vesúvio. Roma riu no início, achando que seriam esmagados facilmente. Mas Espartacus tinha o que Roma temia: disciplina de soldado, coragem de escravo e fúria de gladiador. Você acompanha o exército de Espartacus crescendo. Escravos libertos se juntam, camponeses pobres se levantam, até gladiadores cansados da escravidão marcham ao seu lado. Em pouco tempo, eram dezenas de milhares. E contra todas as probabilidades, venceram legiões romanas em pelo menos 6 ocasiões. Roma, humilhada, começou a temer o que antes desprezava: gladiadores que não lutavam mais para entreter, mas para conquistar liberdade. Mas todo fogo, cedo ou tarde, precisa de ar para continuar queimando. E Espartacus começou a perder aliados, a enfrentar traições e divisões. O poder de Roma, paciente e cruel, apertou o cerco. No sul da Itália, o último embate foi inevitável. Espartacus lutou até o fim, espada em punho, recusando a fuga, preferindo morrer como guerreiro. Seu corpo nunca foi encontrado. Para alguns, desapareceu. Para outros, tornou-se semente de mito. A arena deu origem a lendas, mas também a rebeliões. Homens como Crixus, Marco Atílio, Flama e Espartacus provaram que o sangue derramado na areia não era apenas espetáculo. Era história em ebulição. Roma tentou usá-los como entretenimento, mas em alguns casos eles se transformaram em aviso. Quanto mais se tenta apagar a dignidade, mais ela ressurge em chamas. Você entra novamente no Coliseu. O rugido da multidão ecoa como trovão. Mas, no silêncio da sua imaginação, percebe que a glória dos gladiadores era também maldição. Ser aplaudido por dezenas de milhares de vozes era êxtase, mas também prisão. A fama tornava-os ídolos por um instante e cadáveres no momento seguinte. Roma os exaltava, mas Roma também os descartava. Cada vitória era apenas degrau para uma queda mais brutal. Você observa estátuas erguidas para gladiadores famosos, mosaicos pintando seus feitos, inscrições preservando seus nomes, e ainda assim, quase todos foram engolidos pelo tempo. Quantos Tetraites, quantos Hermes, quantos Flama caíram no esquecimento? Apenas fragmentos sobrevivem: um vaso, uma inscrição, uma sombra de nome. A glória da arena era barulhenta, mas breve. O império que os transformou em mitos foi o mesmo que os esqueceu quando já não serviam ao espetáculo. Poucos conquistaram o Rudis, a pequena espada de madeira que simbolizava liberdade. Mas mesmo essa vitória tinha gosto amargo. O gladiador liberto carregava cicatrizes, ossos quebrados, pesadelos. Muitos não sabiam viver fora da arena. Alguns, como Flama, recusaram a liberdade, preferindo morrer queimando diante da multidão a viver no silêncio do anonimato. Você percebe que, para alguns, a glória se tornou vício e o vício, condenação. Roma não via gladiadores como homens, via-os como espetáculo. O pão e circo eram armas políticas. Enquanto o povo aplaudia sangue, esquecia impostos, guerras e corrupção. Mas o veneno da arena era duplo. O povo se embriagava com violência e os gladiadores se tornavam espelhos distorcidos da sociedade, ao mesmo tempo temidos, idolatrados e desprezados. Você entende que, no fundo, o Coliseu não era apenas palco de luta, era palco da própria alma romana, dividida entre glória e decadência. E ainda assim, os gladiadores não foram apenas entretenimento, foram também aviso. Espartacus provou que aqueles homens, quando deixavam de lutar entre si e voltavam suas espadas contra Roma, podiam abalar o império. Seu nome ecoa mais do que o de muitos imperadores. Ele não venceu, mas mostrou que até os mais poderosos podiam tremer diante dos escravos. O sangue de Espartacus não se perdeu na areia.
ele se infiltrou na memória coletiva como semente de resistência. Você sente que Roma foi construída com o ferro dos soldados, mas sustentada pelo sangue dos gladiadores. Sem eles, o povo teria se rebelado mais cedo. Sem seus espetáculos, a frágil ilusão de ordem teria se rompido. Cada combate prolongou a vida de Roma e, paradoxalmente, apressou sua decadência, pois uma sociedade que se alimenta do sofrimento está sempre à beira de devorar a si mesma. Séculos se passaram. Roma caiu, mas o mito dos gladiadores sobreviveu. Hoje, ainda falamos seus nomes, ainda os transformamos em símbolos de coragem e rebelião. A imagem da arena, do guerreiro enfrentando a morte diante da multidão, nunca desapareceu. O gladiador se tornou arquétipo universal, o homem que luta até o fim, não pela glória, mas pela sobrevivência. Você percebe que o sangue derramado não secou, transformou-se em narrativa eterna. As ruínas do Coliseu ainda estão de pé. Milhões de olhos as contemplam todos os anos, imaginando o rugido das multidões, o choque das espadas, o grito final de homens esquecidos. Mas, nas pedras silenciosas, há aviso escondido. Toda sociedade que transforma vidas em espetáculo está fadada a repetir o ciclo de violência. Roma caiu, mas o Coliseu ainda fala. E o que ele diz não é glória, é advertência. Você entende, por fim, que os gladiadores não foram derrotados, foram eternizados. Roma tentou usá-los como entretenimento, mas em vez disso, eles se tornaram símbolo da luta contra a morte, contra a opressão, contra o esquecimento. Cada cicatriz, cada gota de sangue, cada grito ecoa até hoje. O império desapareceu, mas os gladiadores venceram no único campo que Roma jamais poderia controlar, o da memória. E então você respira fundo e encara as ruínas. Ouve o sussurro invisível da história. Quem luta até o fim nunca é derrotado. Os gladiadores viveram pouco, sofreram muito, mas transcenderam o tempo. Roma quis que fossem espetáculo. Eles se tornaram eternidade. E você entende, no silêncio das pedras, no fim, não é Roma que sobreviveu. Foram os gladiadores que venceram.